A paz do Senhor. Que prazer estar com você agora na nossa quarta aula. Se você chegou até aqui, é sinal de que você não quer apenas coisas superficiais. Você deseja realmente mergulhar no mais profundo para pregar com excelência. Deixe-me lembrar um texto bíblico aqui. A Bíblia, ela nos diz: como ouvirão se não há quem pregue? Ora, é muito importante então que você pregue com qualidade, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo também fala aqui que nós devemos pregar em tempo e em fora de tempo. Então, eu gostaria de encorajá-lo a meditar hoje na seguinte aula: bons hábitos da pregação. Como sabemos, existem vários tipos de pregadores. Os pregadores iluminados, os pregadores cheios do Espírito Santo, os pregadores eruditos, os pregadores criativos e também tem os fracos pregadores. Tem os pregadores que são preguiçosos. Que tipo de pregador você quer ser? Então, eu convido a você agora a meditar nesses bons hábitos para que você desenvolva cada vez mais a sua habilidade. Então, o primeiro hábito: use sempre uma linguagem simples, mas profunda. Usar a linguagem clara significa priorizar o ouvinte. Descobrir que os ouvintes precisam saber da parte de Deus de que informação precisam e ajudá-los a alcançar suas metas espirituais. Deus ele tem planos e propósitos para todas as pessoas que estão na Terra. Nós já aprendemos que nenhum ser humano está aqui na Terra por um acaso. Então, o pregador ele precisa realmente trazer uma mensagem que seja clara, que seja profunda e que leve este ouvinte para o centro da vontade de Deus. Esse é o plano, esse é o propósito de Deus. Dentro dessa questão também da linguagem simples e profunda, também é importante você ter o objetivo de que o ouvinte consiga compreender de maneira clara e profunda tudo o que está sendo dito. É muito comum pregadores, principalmente os mais inteligentes, os intelectuais, dificultarem. Então, é muito importante você trazer uma linguagem simples, clara, que alcance todas as pessoas. Então, não fique preocupado em mostrar que você tem conhecimento, não fique preocupado em demonstrar que você é o maior pregador do mundo, o pregador mais eloquente, mais inteligente, porque a obra, quem faz é o Espírito Santo, não é você. Então, fique tranquilo em relação a isso, não tem que provar nada para ninguém. Aliás, as pessoas elas não se importam o quão você inteligente é, até que você mostre que você se preocupa realmente com elas. Então, guarde esse princípio, guarde esse ensinamento. As pessoas vão se preocupar com aquilo que você sabe quando você demonstrar que realmente você está preocupado com elas. Então, fique tranquilo, apenas pregue uma mensagem simples, uma mensagem clara, que traga entendimento para aqueles que estão ouvindo você. No nome de Jesus. Amém? Vamos avançar então para o próximo hábito, mas antes vamos destacar aqui alguns pontos nesse slide para que você esteja assimilando aquilo que nós estamos dizendo. Bons hábitos na pregação. O primeiro: use sempre uma linguagem simples, mas profunda. Usar linguagem clara significa priorizar o ouvinte. Descobrir que os ouvintes precisam saber da parte de Deus de que informação precisam e ajudá-los a alcançar suas metas espirituais. O objetivo é que o ouvinte consiga compreender de maneira clara e profunda tudo que está sendo dito.
Não queira mostrar que você é o pregador mais inteligente do mundo, pois não é isto que transforma o pecador, e sim o poder do Espírito Santo agindo nele. As pessoas não se importam o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa com elas. Vamos para o próximo hábito. Procure usar seu próprio estilo. Não imite outras pessoas. Isso é muito importante. Você procurar ter o seu próprio estilo. Então, a primeira coisa a fazer neste caso é você conhecer a si mesmo. Há algum tempo atrás, eu descobri que eu era teimoso. Era uma fraqueza minha a teimosia. Eu falei, puxa vida, eu não queria nem aceitar que eu era teimoso. Mas, com o passar do tempo, eu percebi também que a teimosia, ela também era algo bom em mim. Porque diante de algumas situações, ser teimoso me ajudou a perseverar. Então, é demasiadamente importante que você entenda que Deus criou você do jeito que você é, com as qualidades que você tem e até mesmo os defeitos que você tem, para que fosse cumprido um propósito. Entenda isto aí, tá bom? Uma outra coisa também muito importante é procure ser autêntico. E aí, nessa questão da autenticidade, eu já vi muitos casos aqui na região onde eu moro. De vez em quando tem aquele pregador que se torna popular entre o meio evangélico. Já vi Abílio Santana, Marcos Feliciano, já vi, enfim, muitos. E aí eu tenho um exemplo aqui na nossa região teve um exemplo de um rapaz, não vou citar nomes, mas que teve uma época que ele era Abílio Santana purinho. Depois passou um tempo, ele era Marcos Feliciano todo. Depois passou um tempo, ele era Valdomiro Santiago. E aí parece que cada pregador da moda, o cara vai se transformando naquele pregador. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja você mesmo. Então, procure descobrir quem é você, seja autêntico em relação àquilo que você é, e Deus vai usar você para alcançar muitas almas e muitas vidas. Tenha coragem de ser quem você é. Um exemplo que eu queria aqui compartilhar com você é o exemplo de Moisés. Não sei se você lembra, Moisés ele foi chamado para o ministério aos 80 anos. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Nunca é tarde para começar, amém? A obra que Deus nos confia. E Moisés, quando ele descobriu o que Deus queria, Deus queria que ele liderasse o povo, que ele falasse para o povo, falasse com o faraó. E ele falou, eu não posso, eu tenho dificuldade de falar, quem sou eu? Não tenho condições. E aí, é claro que tem essa posição de Moisés, tem seu aspecto negativo, mas há também um aspecto positivo. Moisés, ele foi honesto. Olha, eu não sei falar, eu tenho dificuldade de falar. Ele assume isso diante de Deus. E se você for olhar a história de Moisés, realmente no início ele precisou de Arão, seu irmão, para poder falar com o povo. Mas depois ele já fazia isso diretamente, ele pessoalmente falava isso, porque com o passar do tempo ele foi adquirindo confiança. E então foi sendo cada vez mais usado pelo Senhor. E João, capítulo 15, verso 16, o Senhor Jesus ele diz assim: não foram vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, pregador, pregadora, lembre-se disso. Você foi escolhido, escolhida pelo próprio Senhor. Você acha que Deus não sabia o que estava fazendo quando te escolheu? Então confie. É óbvio, você vai perceber que em você há algumas limitações, algumas dificuldades ainda, mas com o tempo, Deus vai lapidando você, lapidando, deixando você no ponto certo, para que você seja usado e usada como um grande instrumento de Deus. E aí, uma frase que eu quero falar para você aqui. Quem você é e para que propósito você foi escolhido? E aí? Quem você é e para que propósito você foi escolhido ou escolhida? A minha pergunta requer uma resposta. Qual é a sua resposta? Quem você é? Então, saiba quem você é.
Seja autêntico, confie no seu chamado e deixe Deus te usar. Vamos ler então o slide para que a gente processe o que foi dito. Procure usar seu próprio estilo. Não imite outras pessoas. Conhecer a si mesmo é muito importante na eficácia de nossa comunicação. Seja quem você é, seja autêntico. Quem você é e para que propósito você foi escolhido? O pregador precisa saber essa resposta. O terceiro bom hábito a ser desenvolvido é o da articulação, a dicção do pregador. Procure fazer questão de ser entendido naquilo que você fala. Eu admiro muito as pessoas que já nasceram com a habilidade de falar bem. Se você perceber, tem pessoas que já nascem sabendo falar, sabendo comunicar. Elas são ótimas interlocutoras. Mas há aqueles, e eu me incluo nesse aspecto, que têm certa dificuldade. Talvez por causa da fisiologia, por causa da região onde nasceu. Aí tem pessoas que falam muito rápido, por exemplo, e aí não conseguem ser entendidas. Então eu quero dar alguns conselhos aqui nessa área que eu acho que é muito importante para que quando você falar, as pessoas estejam entendendo as palavras que você está pronunciando. Primeiro, fale de tal forma que você seja realmente ouvido. E aí a articulação, ela faz com que o ouvinte entenda o que você está falando. Procure ser compreendido e definido bem os sons que saem da sua boca. Eu queria dar um conselho para você, e aí eu acho que isso é bom, isso é bacana. Se você tem dificuldade em falar, não há problema algum em você procurar um fonoaudiólogo para que ajude você nessa questão. Eu vejo que isso é necessário. E às vezes nós ficamos tão nervosos, tão apreensivos que a gente não consegue falar. Eu percebi em um dado momento da minha vida, quando fazia faculdade, que quando eu ficava diante de pessoas que eu sabia que eram mais cultas do que eu, aquilo me deixava nervoso. E aí vinha realmente uma dificuldade muito grande de falar. Inclusive até tinha horas que eu pensava que eu era gago. Então, olha Moisés, como já deu o exemplo anteriormente, ele falava que ele não tinha dificuldade de falar, ele dizia que ele não sabia o que dizer, como se expressar. No entanto, quando chegou em um dado momento da sua vida, ele passou a falar com clareza. Então eu percebo que isso estava também ligado à autoconfiança. Então, procure organizar os seus pensamentos. Isso ajuda muito na hora da dicção, na hora da fala. Porque quando nós não estamos confiantes, a tendência é que isto afete a nossa dicção. Ok, agora tem a questão do ritmo. Há um estudo que diz que existe um ritmo de 130 a 180 palavras por minuto. E aí nós temos que procurar uma média, e uma média que seja confortável para que as pessoas possam entender. Por exemplo, a minha experiência pessoal. Eu sou muito animado, tem horas que eu gosto de ser assim, elétrico, passar entusiasmo, mas entusiasmo não significa falar muito rápido. Então, procure ter esse cuidado. É uma questão de você se policiar para que você não fale rápido demais na hora do entusiasmo, da empolgação, e as pessoas não consigam entender o que você quer dizer. Tá bom? Guarda isso aí. Então, esse é uma dica muito preciosa, e eu vou ler agora aqui esse slide para que você guarde o que nós estamos querendo te passar. Fale de tal forma que seja ouvido. Cuidado com a pronúncia e articulação.
A articulação na fala faz com que o indivíduo transmita ao ouvinte o desejo de ser compreendido, definindo-a com sons bem precisos. O ritmo ou velocidade da fala normalmente está na faixa de 130 a 180 palavras por minuto. Deve-se procurar uma velocidade média. Nesse slide agora em questão, nós vamos ver dois hábitos que são muito importantes na pregação. O primeiro deles, fale diretamente aos ouvintes. Falar diretamente aos ouvintes é muito importante porque eles precisam saber que é exatamente com eles que você está falando. Em uma das nossas aulas, eu falei aqui que o ouvinte, mesmo que ele esteja numa multidão de 1000 pessoas, ele precisa saber que é com ele que Deus está falando, é nele que Deus está trabalhando. Então, dentro desse tópico, é importante, primeiro, você não perder o campo visual. Olhe para a congregação. Se a congregação for muito grande, procure olhar um pouco para a direita, depois para o centro, depois para a esquerda. Se tiver uma galeria, olhe também para a galeria. Mantenha contato visual com as pessoas para que elas saibam que elas são o alvo daquilo que você está dizendo. Não fique preso em um único ponto, em um único campo visual. Procure fazer com que todos tenham um encontro com o seu olhar. Também, mais uma vez, é importante dizer que você deve procurar se despir de qualquer superioridade, porque se você quer ter um contato informal, falar com ele de pessoa para pessoa, é muito importante então que você não queira se mostrar superior a eles. Quem é superior neste momento é a palavra de Deus. Então, tenha isso em mente no nome de Jesus. E o outro hábito agora, fale com o corpo, use as mãos, se movimente, seja dinâmico. Então, a boa comunicação, ela não acontece apenas com a fala. O pregador, ele vai usar o seu corpo também. O pregador, ele vai usar a sua voz, no sentido também de variar o tom dela, a altura. Uma hora nós temos que falar mais alto, outra hora temos que falar no nível médio, outra hora nós temos que falar um pouco mais baixo, tudo de acordo com aquilo que você está falando no momento. Um outro aspecto também, em relação ao corpo, o corpo diz muito. Eu, por exemplo, quando prego, eu gosto de ficar no púlpito, mas eu gosto de sair também do púlpito, ir um pouco para o lado, para o outro, usar o meu corpo, porque o corpo está dizendo algo também. Eu uso minhas mãos, aponto e tal. Então procura fazer isso. E aí eu queria ler para você aqui agora no slide uma pesquisa, e aí você vai ver a importância daquilo que estou querendo dizer. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que apenas 7% da nossa comunicação é baseada nas palavras. Quanto ao resto, 38% vem do tom de voz. E os restantes, 55%, provém da linguagem corporal. Percebeu? Percebeu que não é apenas aquilo que você está falando? Você comunica com todo o seu corpo. Então, atente a isso da próxima vez, quando você for pregar. E aí, eu falei sobre isso também em uma das nossas aulas. Cuidado também com objetos adicionais, por exemplo, o óculos. Então, procure, porque o óculos ele pode causar interferência. Não sei se você sabe, eu estou aqui, eu tenho um óculos. Olha, eu vou colocar o meu óculos aqui, e aí tá vendo o reflexo aqui? Por isso que eu não uso o óculos agora. Porque eu sei que se eu ficar falando aqui com o óculos, a luz refletindo na lente dele, vai causar uma interferência e vai estar falando alguma coisa para você. Então eu prefiro tirar o óculos nesse momento.
Mas tem pessoas também que ela tem o hábito, por exemplo, de pegar o óculos, ele está ali com o óculos, coloca o óculos aqui assim na boca, pensa. Tá? Então, procure entender que o seu corpo está falando. Franzir a sobrancelha, tal. Você está dizendo alguma coisa com isso aí. Cruzar os braços. Então, procura aí ver isso, tá ok? Cuidado com a sua expressão corporal. Maravilha? Porque ela também está falando. Então vamos ler agora mais uma vez o nosso slide. 4. Fale diretamente aos ouvintes. Fale como uma conversa e não passe a impressão de que o pregador é superior a eles. Procure olhar para diversas partes da congregação. O 5º hábito, fale com o corpo. Use as mãos, se movimente, seja dinâmico. O 6º hábito, fale com convicção. O pregador, mais do que ninguém, ele precisa ter convicção, ter certeza daquilo que ele está falando. Isso tem que estar no coração, tem que estar assim, sendo expelido pela pele. Você precisa acreditar mais do que ninguém naquilo que você está falando naquele momento ali. E aí, eu queria te contar uma história que é muito interessante sobre pregar com paixão. Havia 2 estudantes da faculdade de teologia e cada um iria falar num dia. O primeiro, muito inteligente, muito estudioso, foi lá, fez uma pesquisa profunda, poderosa daquilo que ele queria falar. E ficou dias e dias estudando. Quando chegou o seu dia de pregar, ele não tinha muita convicção. Quando chegou na metade da pregação, algumas pessoas começaram a levantar e sair. Quando ele acabou de pregar, ele saiu dali entristecido. Já o segundo não fez uma pesquisa tão profunda, mas ele tinha uma convicção daquilo que ele queria pregar naquela noite. E aí ele pregou e todas as pessoas ficaram até o final. E na hora do apelo, muitas delas foram à frente, tomando uma posição ao lado de Deus. Percebeu então a importância da convicção? Não é que você vai desprezar o estudo profundo, mas você precisa ter convicção daquilo que você está falando, porque a convicção ela é um imã que atrai as pessoas, que traz as pessoas para perto de si. Então, creia, acredite, tenha convicção naquilo que você fala, porque as pessoas vão perceber se você acredita ou não naquilo que você está falando. Ok? Um outro hábito muito importante, é o 7º hábito agora. Fale com entusiasmo. E o entusiasmo ele é importante porque é uma qualidade que também atrai as pessoas. Deixa-me te explicar aqui, primeiro ilustrando algo que aconteceu comigo. Eu tinha um CD do Michael W. Smith, um cantor americano muito famoso, e muitas canções que nós cantamos aqui são versões desse cantor americano. E tinha uma música que eu gostava muito de ouvir e que, num determinado momento da canção, ele começava a ministrar uma palavra. Entendeu? Era uma música ao vivo, ele ia ministrando aquela palavra. Eu sempre gostava de ouvir aquele pedaço ali. Eu não entendia o que ele estava falando, mas ele fazia com tanto entusiasmo que eu vibrava, meu coração se enchia de alegria, passava-me uma coisa assim muito boa, mas porque ele estava fazendo com entusiasmo. Eu também quero contar uma outra história de um jovem pregador que estudou bastante, preparou um ótimo conteúdo e foi pregar. Pregou, mas pregou daquele jeito meio xoxo. E aí depois que ele pregou, ele estava à porta, cumprimentando as pessoas, e aí ele perguntou para uma irmã que era de sua confiança, uma senhora, e aí ele falou assim: e aí, o que você achou da pregação? Aí ela falou para ele:
Se você mesmo não ficou entusiasmado com aquilo que você falou, como é que você quer que nós, da congregação, fiquemos entusiasmados? E aí, você já entendeu, né? Primeiro você tem que ficar entusiasmado com aquilo que está falando. Agora, eu quero passar para você o significado de entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra de origem grega, que é a junção de in mais theos. In significa dentro e theos significa Deus. Então, entusiasmo literalmente é Deus dentro. Deus dentro. Então, entusiasmo é Deus dentro de nós. O pastor Sérgio, quando esteve aqui na nossa igreja há um tempo atrás, ele fez um negócio para a gente não esquecer o significado de entusiasmo. Porque muitas pessoas pensam que entusiasmo é a mesma coisa que motivação. Motivação é uma coisa externa. Entusiasmo não. É uma coisa interna. Deus agindo dentro de nós. E aí, olha só o que ele nos ensinou sobre entusiasmo. Deus em ação dentro de nós. Isso é entusiasmo. E aí, quando você tem o próprio Deus agindo dentro de você, você vai estar sempre elétrico, você vai estar sempre no 220, a toda voltagem, para poder pregar e ministrar a palavra do Senhor. Então, guarde muito bem isso. Tenha entusiasmo. Vamos ler agora esse slide para que nós guardemos esses dois hábitos que são muito importantes. Fale com convicção. O magnetismo no púlpito começa com uma convicção inabalável. Pregue com muita paixão. Conteúdo é importante, mas faça com paixão. Sétimo hábito, fale com entusiasmo. Esta qualidade é atraente e contagiante. Entusiasmo é uma palavra de origem grega. Ela é composta pelos termos in mais theos, que nos tempos antigos podia ser traduzido como uma exaltação extraordinária daqueles que estavam sob inspiração divina. Entusiasmo, aliás, possui um significado poderoso: ter um Deus dentro de si. O oitavo hábito de uma boa pregação é cuidado com muito falar. Não é pelo muito falar que você vai demonstrar que é inteligente, que foi capacitado pelo Senhor. Não é pelo muito falar. Então procure realmente dosar aquilo que você está falando. Há pregadores que, por causa da sua bagagem ministerial, por causa dos seus muitos estudos, eles falam mais de 1 hora e as pessoas ficam ali querendo mais, porque é muita cultura que ele tem para transmitir do céu. Glória a Deus. Mas, se você não tem profundidade para isso, é muito melhor você falar 25 minutos, mas falar com qualidade e deixar os ouvintes com aquele gosto de eu quero mais. É tão bom quando as pessoas saem da igreja assim e falam assim: eu queria que a sua pregação continuasse. Então, deixe as pessoas com esse gostinho de eu quero mais. E aí, eu quero falar dentro desse contexto uma frase que um amigo meu fala com muita maestria. É assim: extenso como um oceano e profundo como um pires. Ele falava essa frase todas as vezes que um pregador falava e ao mesmo tempo não falava nada. Porque assim, tem pregador que ele vai falando, fala um monte de coisas e ao mesmo tempo ele não fala nada, porque ele não se aprofunda em nada. Então é muito melhor você se aprofundar em algo que não dure muito tempo, mas que traga qualidade para quem está ouvindo. E aí vai ser bênção, com toda certeza. Então, vamos ler aqui mais uma vez, para você guardar esse conceito que é muito importante.
8º hábito: cuidado com muito falar. Não peque por excesso. Deixe as pessoas com gosto de quero mais. Vamos para o 9º hábito: pregue no poder do Espírito Santo. Eu gostaria de ler com você aqui um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. Vamos? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha que coisa interessante aqui que Paulo afirma. A palavra que ele pregava, ela não tinha origem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, como pregadores, precisamos buscar continuamente ao Senhor para sermos cheios do Espírito Santo e pregarmos não na força humana, mas na força que vem do alto, na força que vem dos céus. Se você olhar para a história da humanidade, onde a igreja estava atuando, todas as vezes que a igreja ela foi forte, que ela foi decisiva, havia um grande pregador que dependia muito do Espírito Santo. Charles Finney, o apóstolo Paulo, John Wesley, Charles Spurgeon, Billy Graham, todos eles eram homens que buscavam muito a Deus, eram homens que oravam, eram homens que regavam suas mensagens, suas pregações com muita oração. Então, se nós quisermos realmente ver Deus atuando, nós precisamos orar continuamente, precisamos buscar a Deus e estar abertos para que o Espírito Santo esteja nos usando. E aí, o pregador eficaz é aquele que não apenas compartilha a palavra, ele também é transformado por ela. Então, ser transformado pela palavra que nós estamos pregando significa que nós estamos abertos a esse agir, a esse poder de Deus em nossas vidas. Se você prega e ainda não está sendo transformado, é sinal que o poder do Espírito Santo não está agindo em você. Então, busque o Espírito Santo. Isso é uma prioridade na vida de todo pregador do Evangelho. Jesus, ele fala isso muito bem claramente em Mateus 22, verso 29, quando ele diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, você precisa conhecer realmente a palavra, conhecer muito bem e conhecer o poder que está por trás da palavra, para que quando você subir na plataforma, estiver diante da congregação, você fale cheio do Espírito Santo, você fale cheio do poder de Deus no nome de Jesus. E aí eu quero te lembrar uma frase que eu gosto muito, já falei em uma das aulas anteriores, que foi o que John Wesley disse: pegue fogo e as pessoas correrão para ver. Um homem, uma mulher que é cheio ou cheia do Espírito Santo, ele está incendiado, seu coração é um coração cheio de paixão, incendiado por Deus. E as pessoas sabem disso, as pessoas percebem isso. Então, busque muito esse poder na sua vida para que mais e mais pessoas sejam impactadas. Agora nós vamos para o 10º hábito. Seja sempre humilde. A obra quem faz é Deus e jamais o pregador. Então, seja aquele vaso nas mãos do oleiro, um vaso de barro mole, um barro que está pronto para ser moldado de acordo com a vontade e de acordo com o querer do Senhor. Deixe Deus estar assim agindo, operando na sua vida, para que as coisas possam acontecer de maneira firme, de maneira poderosa, no nome de Jesus. Olha que a palavra do Senhor diz: eis para quem eu olharei, para o quebrantado e contrito de espírito. Então, seja assim, seja vaso de barro mole. Fala que: Senhor, eu quero ser como um vaso nas tuas mãos,
quebra a minha vida, faça de novo do jeito que o Senhor quer, para que eu seja usado poderosamente na sua obra. E a história que eu queria contar aqui é de um jovem pregador que ele subiu ao púlpito para pregar. Ele todo assim, pegou a melhor roupa, o melhor terno, o melhor sapato, todo vaidoso, e aí sobe no púlpito ali que tinha estudado, tinha feito, tinha acontecido, ele subiu no púlpito para pregar a palavra. O pastor presidente tinha dado oportunidade para ele, ele subiu e aí pregou, e nada aconteceu. Algumas pessoas saíram enquanto ele pregava, outras estavam bocejando, outras estavam desatentas inteiramente, e ninguém se converteu, ninguém foi à frente. E aí, aquele pregador que subiu muito orgulhoso naquele púlpito, desceu dali todo envergonhado, entristecido, se sentindo humilhado. E aí, ele sentou ao lado do pastor e, por ser novo, inexperiente, ele perguntou: pastor, mas onde foi que eu errei? Aí o pastor experiente falou para ele: se você tivesse subido no púlpito como você desceu agora, você teria descido como subiu anteriormente. Ou seja, se ele tivesse subido com humildade, ao invés de ter subido com orgulho, ele teria descido com orgulho de Deus ter usado a vida dele e não humilhado. Então, procure ser sempre humilde, dependente do Senhor, sabendo que a obra é Ele que faz e não você. Amém? Vamos ler o slide então, para você guardar esse conceito aqui. Nono hábito: pregue no poder do Espírito Santo. O pregador eficaz é aquele que não apenas compartilha a palavra, ele também é transformado por ela. Aí o texto de Mateus 29, capítulo de número 22. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E a frase impactante de John Wesley: pegue fogo e as pessoas correrão para ver. O 10º hábito: seja sempre humilde. A obra quem faz é Deus e jamais o pregador. Chegamos ao nosso último hábito desta aula. Prepare-se. Má preparação significa mensagem fraca. Este curso, ele não tem como objetivo dar todos os recursos necessários para que você seja um excelente pregador. E isso você vai adquirir com o tempo. Eu aprendi isso na faculdade e aprendi também no seminário e aprendi na pós-graduação. Não é a instituição que faz o aluno, e sim a sua dedicação. Então, dedique-se, procure dar o seu melhor, estude muito, pratique, corra atrás, para que você alcance aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. É muito trabalho, tem que trabalhar muito. Então, antes de falar com o público, você tem que ter algo a dizer, algo a acrescentar. Fica aqui um segredo: leia muito. Em 1998, quando eu cheguei aqui, eu tinha muito a aprender ainda. Aqui, a igreja em que eu frequento, a igreja que eu pastoreio, foi um lugar de muito aprendizado. E eu lembro que aqui eu estava sozinho. Eu era de uma igreja grande, tinha 5 ou 6 pastores e eu era missionário, então eu não trabalhava na igreja pregando no púlpito. Algumas vezes eu fazia isso. E eu lembro que quando eu voltei lá, depois de 2 anos que aqui eu estava para pregar, eu lembro que a filha do pastor, Lana Rubia, ela falou o seguinte para mim: nossa, Roberto, como você cresceu, como a sua mensagem melhorou. E aí eu fiquei pensando em que aspecto eu havia melhorado. Foi no conteúdo. Eu, quando vim para cá,
procurei adquirir o hábito de ler. Eu lembro que eu recebi um encarte aqui na igreja da editora Vida. E eu fiquei lendo o encarte para ver os livros que eu poderia comprar com o meu pouco dinheiro que havia na época. E aí eu lembro de uma frase que tinha naquele encarte: quem lê tem do que falar. Então, leia muito, estude muito, pesquise muito. À medida que você for lendo, à medida que você for adquirindo conhecimento, você vai ver que as pessoas vão perceber a diferença na sua vida. Aliás, Oséias 6,3 nos diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, nunca se contente em ter apenas aquilo que você alcançou até agora. Busque muito mais. Eu estou lendo nesse ano a Bíblia pela 25ª vez. Ano que vem eu vou ler de novo, e o outro ano de novo, e de novo, e de novo, porque eu já aprendi isso, eu nada sei, e eu tenho que continuar buscando conhecimento, e conhecimento, e conhecimento. Eu fiz um propósito de pelo menos ler um livro por mês. Eu sempre acabo lendo 15, 16, às vezes 17, 18 livros por ano, mas eu estabeleci isso, no mínimo ler um livro, e isso ajuda no meu crescimento, na minha maturidade. Faça isso. Quem lê tem do que falar. Não deixe que nada distraia você da disciplina da preparação. Isso também é muito importante. A disciplina que você cultivar agora vai acompanhar você durante todo o seu ministério. Então seja disciplinado, busque realmente a Deus, busque crescer, busque avançar. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Você confiaria sua vida nas mãos de um médico que estudou apenas um ano e estava ali agora com os instrumentos cirúrgicos na mão para operar você? Você colocaria sua vida na mão de um médico que estudou apenas um ano e se formou em médico? Eu acredito que não, né? Para ser um médico hoje, você precisa estudar durante 6 anos, e depois você ter mais uma prática de 2 anos para ser um cirurgião geral. E se você quiser ser um especialista, por exemplo, um cardiologista, você tem que estudar mais 2 anos, ou seja, aí a sua faculdade, seus estudos na medicina seriam 10 anos praticamente. Veja a diferença. Então a mesma coisa é o pregador. O pregador ele precisa estudar muito, muito, muito mesmo para crescer. Procure fazer isso. Uma frase que eu gosto muito de usar: eu não sou inteligente, sou esforçado. Vou repetir a frase: eu não sou inteligente, sou esforçado. Então, você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo para adquirir conhecimento. O que você precisa é ser disciplinado, é ser muito esforçado. E aí você vai chegar aonde você almeja, aonde Deus estabeleceu que você chegasse. Mas entenda uma coisa, eu vou fazer uma analogia aqui com uma casa. Se você quer ter uma casa que não caia, se você quer ter uma casa que esteja firme, você precisa cavar um bom alicerce. Então, se você quer ser um pregador de excelência, você tem que cavar bastante, que significa estudar bastante, pesquisar bastante, se esforçar, orar, jejuar, ler Bíblia diariamente, ter compromisso sério, ok? Maravilha? Eu também queria compartilhar com você uma história que eu ouvi do Tiago Brunet. Esse pastor Tiago Brunet, eu vi pela primeira vez em Macaé, numa conferência que eu fui lá, e eu fiquei assim, espantado com a habilidade que ele tinha de pregar e em nenhum momento olhar para esboço, olhar para nada. Ele ministrou uma palavra de aproximadamente 1h20, e em nenhum momento ele precisou ficar olhando para esboço. E todos nós que estávamos ali da nossa igreja ficamos admirados com essa habilidade que ele tinha. E hoje ele é um dos pastores mais solicitados do Brasil, autor de vários e vários livros. E ele conta que no início
do seu chamado, ele procurou estudar muito, se dedicar muito, pesquisar muito, orar muito, buscar muito a Deus. E até então ele não tinha tido nenhum tipo de oportunidade. Certo dia ele foi numa igreja grande, estava tendo um congresso de jovens, e o pregador por algum motivo faltou. E aí as pessoas ficaram desesperadas. E agora? O que nós vamos fazer? Aí alguém falou assim, não, tem o Tiago ali. O Tiago, ele prega bem, eu conheço ele tem uma palavra boa. E aí ele falou assim, mas que isso, rapaz? Como é que eu vou pregar? Como é que você me chama assim? Não, mas eu sei que você tem capacidade. Vai lá, prega pra gente. Ele subiu no púlpito, falou aproximadamente uns 30 minutos. E as pessoas ficaram assim encantadas com aquilo que ele ministrou naquele dia. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram à frente. Foi um agir de Deus. E a partir daquele dia ali, várias pessoas que estavam naquele congresso passaram a convidar ele para ir nas suas igrejas ministrar. E aí depois ele virou um conferencista. Foi assim, ele se preparou muito antes. Então, Deus te chamou, eu creio nisso. Comece a se preparar agora, que quando essa oportunidade surgirem, você vai estar pronto. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Prepare-se e Deus vai usar muitíssimamente a sua vida. No nome de Jesus. Amém? Nós estamos chegando ao término desta aula. Vamos conferir mais uma vez o slide para guardarmos os conceitos aprendidos? 11º hábito. Prepare-se. Má preparação significa mensagem fraca. Este curso não vai ensinar você a pregar. O que queremos é despertar em você o desejo por pregar mensagens de excelência. Antes de falar com o público, você tem que ter algo a dizer, algo a acrescentar. Fica aqui um segredo. Leia muito. Não deixe que nada distraia você da disciplina, da preparação. Uma frase que gosto muito de usar. Não sou inteligente, sou esforçado. E quando se trata de preparação, nunca deixe para amanhã o que você pode começar agora. E lembre-se, procrastinar é pecado. Tiago 4,17 diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A ideia do curso não é garantir todas as informações que você precisa para pregar bem. Não existe atalhos. Você precisa buscar muito a Deus e trabalhar bastante para se aperfeiçoar a cada dia. Então é isso. Estamos chegando ao término desta aula. Eu espero que você procure revê-la inteiramente para realmente assimilar tudo aquilo que nós falamos aqui e adquira todos esses bons hábitos. E com certeza o Senhor nosso Deus vai usar poderosamente a sua vida. Estou deixando aqui mais uma vez as referências de onde eu fiz a pesquisa para trazer este ensino para você. Aprofunde mais os seus estudos. Foi muito bom estar com você. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E aí fica agora o desafio. Faça aí um esboço com introdução, com tema, com subtemas, com uma conclusão. Simule um apelo, amém? E depois compartilhe comigo aí, no nome de Jesus. E logo, logo, o seu certificado vai estar prontinho aí nas suas mãos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E boas mensagens, boas pregações que levem muitas e muitas almas para Cristo. Glória a Deus.